A história da Guerra dos Cabanos é uma daquelas que parecem ter sido escritas para um filme. Envolve misticismo, política, fanatismo religioso, um Brasil ainda recém-independente e um homem improvável. Um padre que abandonou o altar para se tornar líder militar, comandante de milhares de seguidores e quase dono de todo o Nordeste brasileiro. Essa é a história de José Fernandes Vieira, conhecido como Padre Venâncio, o homem que transformou a fé em arma e deixou o Império do Brasil à beira do colapso regional nos anos 1830. Para entender como um sacerdote chegou tão perto de conquistar o Nordeste inteiro, precisamos voltar ao cenário político da época. O Brasil tinha acabado de perder seu primeiro imperador, Dom Pedro I, que abdicou e deixou o país nas mãos de um garoto de 5 anos, o futuro Dom Pedro II. Nesse meio tempo, o país foi entregue a regentes, governos temporários, fracos, divididos e sem controle pleno sobre as províncias. Foi a época das grandes rebeliões, cabanagem, balaiada, sabinada, farrouquilha. Cada canto do país parecia querer seguir o próprio rumo, e no Nordeste, em Pernambuco e Alagoas, a tensão era maior que em quase qualquer outro lugar. A região vivia uma crise profunda, fome, inflação, pobreza no campo, disputas políticas entre liberais e conservadores e, principalmente, uma distância enorme entre o povo e o governo regencial do Rio de Janeiro. É nesse ambiente que surge Padre Venâncio. Nascido em uma família humilde, ele estudou para se tornar padre, mas tinha uma personalidade forte, quase explosiva. Falava bem, encantava multidões e tinha um carisma incomum. A fé, para ele, era tão importante quanto a política e, segundo os relatos da época, ele acreditava genuinamente que tinha uma missão divina para libertar os pobres sertanejos da opressão. Quando o movimento dos cabanos começou em 1832, era inicialmente uma revolta de camponeses, pescadores, sertanejos e ex-escravos contra os grandes proprietários de terra e contra os governos locais que, segundo eles, pouco faziam por quem vivia nas áreas rurais e nos mangues. A palavra cabanos vem das cabanas, as casas simples onde viviam esses sertanejos. Mas o movimento só ganhou força real quando o Padre Venâncio apareceu. Ele transformou a rebelião dispersa em algo muito mais organizado, muito mais perigoso. Ele pregava que o governo do Rio de Janeiro era ilegítimo, que Dom Pedro I deveria voltar ao trono e que, se o imperador retornasse, Deus restauraria a ordem. Esse discurso mexeu com o imaginário popular. Os sertanejos viam o padre como alguém que entendia suas dores, como alguém próximo, alguém que sofria junto e, principalmente, alguém que falava com a autoridade da religião. E assim, com uma mistura de misticismo, política e revolta social, o padre virou general. Não oficialmente, claro, mas na prática, sim. Ele liderava tropas, organizava ataques, montava estratégias, tomava cidades, punia desertores, escolhia comandantes. Ele vestia batina, mas lutava como um militar. Em pouco tempo, a rebelião que parecia pequena se transformou numa guerra que fez o governo imperial tremer. Padre Venâncio e seus seguidores chegaram a controlar vastas regiões rurais. Invadiram vilas, tomaram engenhos, destruíram propriedades de grandes senhores e enfrentaram tropas enviadas pelo Império. O Nordeste, por semanas seguidas, parecia à beira de uma ruptura. Há relatos de que o padre chegou a comandar entre 5 e 8 mil homens, um número enorme para uma revolta popular na época. Seus soldados eram sertanejos, pescadores, escravos fugidos, até algumas lideranças locais que viram nele uma força capaz de mudar o equilíbrio político. E o mais impressionante, em vários momentos, ele venceu. Venceu tropas mais bem armadas, venceu oficiais mais experientes, venceu governadores provinciais que subestimaram o poder dessa mistura explosiva de religião e desespero social. O auge da rebelião veio por volta de 1834 e 1835, quando o movimento parecia realmente capaz de tomar boa parte de Pernambuco e avançar para outras províncias. Havia rumores de que, se Padre Venâncio conseguisse unir grupos de rebeldes de Alagoas, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte, o governo do Rio de Janeiro simplesmente não teria força para impedir a formação de um Nordeste cabano.
Mas revoltas populares, por mais intensas que sejam, enfrentam dois inimigos fatais: o tempo e a estrutura. Com o passar dos anos, o governo imperial reorganizou suas tropas, ganhou apoio de senhores de engenho e usou uma combinação de força militar, promessas políticas e alianças locais para cercar o movimento. Padre Venâncio lutou até o fim. Foi perseguido como um inimigo público, chamado de fanático pelos relatórios oficiais e de santo pelos sertanejos que o seguiam. Mas a sua rebelião, pouco a pouco, começou a perder força. Em 1835, ele foi capturado. Existem versões diferentes sobre sua morte. Alguns dizem que foi executado sumariamente, outros afirmam que foi morto em combate, até quem diga que ele morreu torturado. O fato é que, com ele, a espinha dorsal da rebelião foi quebrada. Sem seu líder religioso e militar, o movimento dos cabanos se fragmentou e, aos poucos, foi esmagado pelo Império. Mas o impacto daquela revolta não desapareceu. A história do padre que virou general é um lembrete de como o Brasil do século XIX era um país em ebulição, cheio de desigualdades, injustiças e tensões sociais profundas. Também mostra como figuras improváveis, um padre pobre, treinado para a fé, não para a guerra, podiam, em momentos críticos, mobilizar populações inteiras e colocar o Estado contra a parede. A Guerra dos Cabanos não foi apenas uma rebelião popular. Foi um grito de desespero do povo do Nordeste, um aviso de que a independência não tinha chegado da mesma forma para todos. E no centro dessa história está um homem dividido entre o altar e a espada, que acreditou até o último momento que Deus o havia escolhido para libertar os desamparados. Um homem que quase mudou a história do Nordeste e, por pouco, não transformou o Brasil num país muito diferente do que conhecemos hoje.